Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício que a professora colocou em sala, tá? Esse exercício que eu acho legal porque foi um exercício que eu me bati bastante na hora de, de traçar, né? Porque eu estava acostumado a, determina polo, determina zero, se tiver determina ponto de ramificação e aí desenha, né? Satisfazendo as funções de simetria no lugar das raízes. Só que eu estava traçando errado. E aí a professora me falou que a dica é sempre antes de traçar, né, o esboço ficar por último. Então sempre antes de fazer o esboço tem que determinar a ordem das ramificações dos polos, né? Você sabendo a ordem onde cada ponto se ramifica, você sabe traçar, né? Então a chave aqui é sempre determinar a ordenzinha, né, que os pontos se abrem, certo? E claro, satisfazendo as funções de simetria. Então beleza. E claro, né, uma vez que a gente tem o traçado do lugar das raízes, a gente tem as faixas de estabilidade, faixas de polo subamortecido, criticamente amortecido, etc. Então tá, então a questão é traçar o lugar das raízes e indicar a faixa de estabilidade do seguinte sistema com remediação unitária. Então, tá aqui, né? Então, a primeira coisa é determinar polos e zeros, né? Passo 1. Primeiro passo é determinar polos e zeros da malha aberta, né? Então, essa parte aqui não vou nem perder tempo. Então, isso aqui pode ser, você pode colocar isso na calculadora, né? Buscar, perder tempo fazendo báscarazinha, né? Mas daqui a gente já tem os polos, né? Então, é, aqui é menos 3 J, menos 3 menos J, né? Eu gosto de escrever assim, né? Primeiro porque quando a gente for fazer a condição de fase, né? Fica certinho aqui, né? Ver como é que tá as coisas. E aqui fica S menos 2, aqui fica S mais 2 e S mais 1. Então aqui a gente já tem os polos e zeros, né? Então os zeros são menos 3 mais J. Vou colocar aqui mais ou menos J. E os polos são 2, menos 2, menos 1. Beleza. Próximo passo é determinar os pontos de ramificação, certo? Passo determinar as ramificações. Certo? E aqui eu trago uma ideia diferente da que é usada pela professora, que ela gostou, acho que ela gostou, né? Porque ela viu o papel e falou, interessante, né? Que é uma forma mais simples de você achar os pontos de ramificação, que é utilizando o teorema da, da transição, tá? Vocês podem estar checando o teorema da transição aqui, easy. Vocês veem aqui, teorema aqui. Vocês vão aqui, tá? O teorema da transição é basicamente a forma mais simples de você achar os pontos de ramificação sem passar pela derivada, né? Você troca a derivada por uma soma, então é mais fácil você escrever na calculadora,
é mais fácil até de você escrever na mão, tá? Aqui ele usa a notação de mais, tá? Só que ele determina Z, I e P como os negativos dos valores, tá? Então eu gosto de escrever isso aqui de uma forma bem mais intuitiva, né? Que é simplesmente escrever como negativo, né? Então, um, eu vou enunciar aqui esse teorema para ficar mais fácil da gente aplicar, tá? Tá, então o que esse teorema fala? Esse teorema fala que o inverso a soma dos inversos do ponto de ramificação deslocado dos polos é igual ao inverso dos pontos de ramificação deslocado pelo... A soma dos inversos, né, do ponto de ramificação deslocado pelo zero. Tá? Então, é só isso. Certo? Ou, perdão, aqui é um menos, né, porque ali fica os opostos. Perdão, para ficar o teorema no certinho, né? Então, de novo, enunciando, né? A soma dos inversos do ponto de ramificação deslocado dos polos é igual à soma dos inversos, né, do ponto de ramificação deslocado dos zeros, tá? Então, esse é o teorema, ele é equivalente a você fazer aquela derivada lá, tá? Você pegar o seu dk ds igualar isso aqui a zero, tá? É equivalente. Só que isso daqui você consegue escrever muito mais simples na calculadora, né? Porque repara que aqui você teria lá aqui seria um negócio de, sei lá, quarto grau, né? Essa derivada acabaria em quarto grau, você ia ter que achar quatro raízes, escrever essa derivada na calculadora, né? Eu não sei se tem calculadora que faz isso mais rápido, mas aqui, pelo menos para mim, a calculadora isso aqui fica bem simples, né? Porque como é que você escreveria isso aqui? Ficaria 1 sobre sigma menos o primeiro polo, né? Então é menos 2, né? Menos 2 mais 1 sobre sigma menos o segundo polo, menos 2, que é mais 2, mais 1 sobre sigma menos 1, dá mais 1. Isso daqui é igual a 1 sobre, agora vem os zeros, né? Então, sigma menos 3, né? Então aqui ficaria mais 3 mais j, e o outro ficaria simplesmente conjugado, né? Então, sigma mais 3 menos j. Isso aqui é bem mais simples de você escrever da calculadora, né? Então, se você escrever isso aqui na calculadora, a gente vai achar os seguintes pontos, né? Deixa eu escrever aqui. Então, se você jogar isso aqui na calculadora, você vai achar menos 6,72 menos 4 menos 1,64 e 0,36. Pronto. O terceiro passo é determinar, e esse era o passo que eu estava me batendo na hora de desenhar, né? É o passo que tem que vir antes, tá? Determinar a ordem. Tá? Então, para determinar a ordem de ramificação, é só a gente ir através do ganho, né? A gente está variando o ganho K, né? Então, vamos lá. A gente sabe que os polos satisfazem o quê? 1 mais K G de S igual a zero, né? Em malha fechada. Então, o nosso K ele é igual a menos 1 sobre G de S, que é igual a menos S menos 2, S ao quadrado mais 3S, mais 2, sobre
S ao quadrado mais 6S mais 10. E agora é só a gente ver o valor de K para cada ponto de ramificação, né? Então, vamos fazer o valor de K para S igual a menos 6,72. E se a gente fizer isso, a gente acha, deixa eu escrever aqui, a gente acha o valor de 15,86, né? 15,86. Se a gente fizer a mesma coisa em S avaliado em menos 4, a gente acha 18. E se a gente faz para cá em S igual a menos 1,64, a gente acha menos 0,29. Aqui já está na região dos casos negativos. E se a gente fizer para cá igual a S igual a 0,36, a gente acha 0,42. Tá? Então, a outra etapa, para ficar mais refinado o esboço, né, seria a gente achar os ângulos de partida e de chegada dos polos, né? Mas aqui eu só vou esboçar essa parte aqui, né? Porque a ideia toda é... Opa, passei aqui. A ideia toda é só traçar, né? O lugar das raízes e a gente conseguir pegar a faixa de estabilidade, tá? Então o quinto passo fica aí, né? O quarto passo fica aí para pegar os ângulos de partida dos polos. Mas aqui eu já vou partir para o traçado, tá? Então, como é que fica o traçado? Opa! Ah, não, claro. Agora chega a parte de fazer as coisas normais, né? Então, quarto passo. Definir assíntotas, né? Então, o número de assíntotas é igual ao número de polos menos o número de zeros, que é igual a 3 menos 2, ou seja, isso daqui é igual a 1. Certo? E o ângulo da assíntota é quem? É mais ou menos 180 dividido pelo número de assíntotas, né? 2R mais 1, com R pertencente aos inteiros, né? Como só tem uma assíntota, obviamente que o nosso alfa vai ser apenas 180 graus. Beleza. O quinto passo, que já ia me esquecendo, né? É definir, né? Cruzamento com o eixo J ômega, tá? E isso daqui vai justificar a forma como eu escrevi, né? Essa funçãozinha aqui, que fica facinho de jogar na calculadora, né? Por quê? Peraí que eu acho que eu fiz assim. Por quê? Oh, mudei a cor aqui sem querer, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Por quê? Porque, de novo, a gente sabe que os polos, eles seguem o quê? 1 mais K G de S igual a 0. Certo? Ou seja, K G de S, isso daqui tem que ser igual a menos 1. Isso aqui é um número complexo, né? K G de S é um número complexo. Ou seja, a gente pode extrair algumas funções aqui. A gente pode extrair que K vezes o módulo de G de S
perdão, K vezes o módulo de G de S é igual a 1. E a gente também pode falar que a fase de G de S é igual a menos 1, certo? Eu vou usar essa segunda condição aqui, certo? Eu vou dizer que a fase de G de S é menos 1. Ou seja, eu vou pegar esse cara daqui, né? Esse cara daqui é o meu G de S. E eu vou falar que a fase de meu G de S é igual... Ou, perdão, aqui é 180, né? Falei uma coisa. Né? 180 graus, certo? Mais ou menos um múltiplo, na verdade. Certo? Então eu vou dizer que a fase desse número complexo aqui, ele vale mais ou menos 180. Em especial, né, isso aqui vale para todo lugar das raízes, mas em especial quando eu substituir o meu S igual a J ômega. Certo? Essa daqui é a condição de lugar das raízes, mas eu quero exatamente o ponto de interseção. Então eu vou pegar isso aqui para exatamente S igual a J ômega, né? Ou seja, como é que eu calculo a fase de número que eu estou dividindo o número complexo, né? O produto é a soma, né? E a divisão é a subtração, né, da fase. Então como é que ficaria aqui? Ficaria a fase, né? J ômega mais 3 mais J mais a fase, né? Aqui é um produto. J ômega mais 3. Aqui é um menos, né? Mais, aqui seria o mais J, né? Agora vem as divisões, né? Então, menos a fase de J ômega menos 2, menos a fase de J ômega mais 2, menos a fase de J ômega mais 1. Isso daqui tem que ser mais ou menos 180, certo? Você joga isso daí na calculadora, isso daqui retorna que o nosso ômega ele é igual a mais ou menos 2, certo? Com isso daqui, a gente pode obter também o valor de K, né, que bate nesse ponto, né? Ou seja, eu vou dizer, eu vou pegar essa condição aqui agora, né? Eu vou dizer que K vezes o módulo de G de S, isso daqui é igual a 1, em especial, né? Em especial, quando o meu S ele é igual a 2J, por exemplo. Em especial quando o meu S é igual a 2J. Ou podia pegar aqui também, né? Ao invés de... Enfim, daria o mesmo resultado, né? Pegando o módulo ou não, né? Porque é o cruzamento. Enfim. Eu vou até escrever ali para ficar mais igualzinho, né? Opa. Né? Esse é o valor de K. Em especial, quando o nosso S vale 2 ômega, 2J, J2. Então, daqui a gente vê que o nosso K ele é igual a 1,33. E agora, dá para a gente traçar finalmente o lugar das raízes, com todas as informações aqui. Então, como é que fica? Vamos escrever os polos, tá? Então, a gente tem um polo aqui em 2. A gente tem um polo em menos 1. A gente tem um polo em menos 2. E a gente tem um zero em menos 3 mais J ômega, né? Então, seria aqui, né? Menos 3. E aí mais J ômega, vamos dizer que está por aqui.
J, na verdade, né? E a gente vai ter agora os pontos de ramificação, né? Então a gente tem ponto de ramificação em menos 6,72, né? Então bora colocar ele aqui, né? Mais ou menos aqui. Aqui. Menos 6,72. Esse cara aqui tem o K igual a 15,86. A gente tem um ponto de ramificação em menos 4, com o K igual a 18. Então aqui, menos 4. Tem o K igual a 18. A gente tem o ponto de ramificação em menos 1,64, com K igual a menos 0,29. Então aqui, menos 1,64, com K igual a menos 0,29, né? Menos 0,29. E a gente tem um em 0,36 com K igual a 0,42. Então a gente tem aqui, né? Em 0,36 com K igual a 0,42. E a gente tem uma assíntota em 180, né? Que é uma assíntota que está para cá, né? Então, beleza. Então, a gente tem que ter... Vamos traçar aqui primeiro para K maior do que 0. Tá? E depois a gente complementa com K menor que 0, né? Vamos traçar para K maior que 0, depois a gente complementa, né? Então, para K maior que 0, o que a gente tem? Vamos usar a regra, né, das singularidades à direita, né? Essa singularidade aqui enxerga um número ímpar à sua direita. Então, existe esse lugar das raízes aqui, né? Então, esse vem para cá, esse vem para cá. Chegou aqui, ruptura. Tá? Então, eles vão romper com algum ângulo para algum lugar. Para onde que eles vão romper? Para o próximo K, certo? Esse primeiro K aqui foi o 0,42. Qual que é o próximo K de ruptura? O próximo K de ruptura é o 15,87, né? Então, na verdade, eles sobem aqui, né, de alguma maneira. Eles podem subir para cá, para cá, para cá, né? Mas, a princípio, eles vão subir, né, com algum ângulo. Vamos dizer que eles sobem assim mesmo, tá? Opa. Então, eles sobem. Vamos dizer que eles sobem assim, por exemplo. Então, eles sobem até aqui. Meu Deus. Tá, e o outro faz a mesma coisa. Ele desce, né, vai até lá. Tá? Beleza. Agora que a gente tem que ver. Ele bateu aqui, só que um deles tem que ir para a assíntota, necessariamente. Certo? Um deles tem que ir para a assíntota, né? Porque os polos eles têm que terminar no zero e eles têm que terminar na assíntota também, né? Então a gente tem aqui um polo, aqui, né? E aqui a gente tem dois polos, né? Ou seja, um deles tem que vir para cá, para ele pegar esse zero ou esse zero, e o outro necessariamente tem que ir para a assíntota. Certo? É fácil de ver isso, na verdade, né? Então o outro ele cai para a assíntota, certo? E o outro ele vai continuar caminhando aqui até chegar no próximo ponto de ruptura. Chegou no próximo ponto de ruptura. Mesma coisa para esse outro polo aqui, né? O menos 2. Ele vai caminhar para cá e vai chegar na ruptura. Quando chegar na ruptura, eles vão romper com algum ângulo. Pode ser para cá, para cá, para cá, né? Isso aí vou deixar para vocês. Mas a priori eles vão romper e chegar em um zero. E o outro vai romper e vai chegar no outro zero. Meu desenho aqui ficou mal feito, né? Esse zero é para ficar mais em cima aqui. E aqui, isso aqui era para ser um pouco mais simétrico também. Certo? E agora, a gente pode traçar para o K menor que zero, né?
para o k menor que zero. Para o k menor que zero, né, partindo para o k menor que zero, você pode pensar com ele saindo do zero e indo para os polos, né? Ou seja, ele vai sair aqui desse zero para o próximo ponto de ruptura, por exemplo, né? O ponto de ruptura é esse daqui. Mesma coisa para o outro. E daqui ele vai partir para os polos, né? Então, um parte para esse polo, o outro parte para esse polo. E no caso pro K negativo, né? A ideia para a singularidade à direita, ao invés de ser ímpar, é par. E quando não tiver nada, é par também. Ou seja, essa singularidade à direita não enxerga nada, então ele enxerga o número par de singularidades, então aqui existe o lugar das raízes também. Certo? E aqui a gente já viu, né? Que esse cara daqui é o 2J, né? Aqui é o menos 2J. Meu desenho ficou um pouquinho mal feito, né? Esse J aqui era para ser mais em cima. Tá. Esse cara daqui é o 2J. Menos 2J, né? E esses caras aqui, eles têm um K igual a 1,33. Então, olhando para isso aqui, a gente fica fácil de ver a faixa de estabilidade, né? Então, olhando só para o K positivo, a gente tem que o nosso K ele tem que ser simplesmente maior do que 1,33, né? Bora colocar 1,34 aqui, né? Deixa 1,33 mesmo. Então, ir para o K negativo não pode, né? Porque para o K negativo o polo sempre vai caminhar para o semiplano direito, né? Então, essa aqui já seria a faixa de estabilidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa ferramenta aqui do Teorema da Transição é muito boa. Tá? Esse teorema aqui. Dê uma checada no livro do Nizia para aprenderem sobre essa ferramenta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.